A atividade industrial é a atividade de transformação da matéria-prima em bens de produção por meio do trabalho. É dividida em 3 setores: o setor primário, secundário e terciário. O setor primário é a extração de recursos naturais e produção de alimentos e matéria-prima, como agricultura, pecuária, pesca, extrativismo mineral e vegetal. O setor secundário é as atividades de transformação dos recursos naturais em produtos acabados ou semi-acabados, como a indústria e a construção civil. O terciário é a atividade de prestação de serviço ou a venda de produtos, como o comércio, lanchonetes e serviços. As indústrias de bem de consumo são classificadas em 2 tipos: as de consumo duráveis, que fabricam móveis, eletrônicos e automóveis, e as de bem de consumo não duráveis, que fabricam roupas, alimentos, remédios e bebidas. Existem também as indústrias que produzem bens para outros setores industriais, que são chamadas de indústrias de bem de produção ou de base. Com o avanço da tecnologia e ciência, a produção industrial aumentou seu poder de inovação e potencializou sua capacidade produtiva, respondendo às demandas da capital. No final do século XVIII, em algumas áreas da Europa Ocidental, surgiram mecanismos que aceleraram os processos de transformação de matérias-primas e foi chamado de Revolução Industrial. As transformações atingiram a ciência, os valores, o modo de viver e também intensificou as relações capitalistas. Após isso, alguns acontecimentos desencadearam e valorizaram o desenvolvimento do capitalismo, como o surgimento de máquinas agrícolas, que permitiu o incremento da produtividade do solo, liberando a população do campo à cidade, o avanço na tecnologia dos meios de transporte e a comunicação e o aumento da produtividade, que contribuiu para a diminuição do preço das mercadorias. O modelo clássico de industrialização ocorreu a partir do século XVIII, em várias regiões da Europa, e em seguida espalhou-se por vários outros países, que até hoje influenciam o resto do mundo. A primeira etapa foi a primeira Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra após o surgimento da máquina a vapor. As áreas de industrialização clássica surgiram próximo aos depósitos carboníferos. Dessa forma, o carvão mineral se tornou o principal fator de localização industrial daquele período. A segunda etapa foi a segunda Revolução Industrial, que aconteceu no final do século XIX, onde nações como o Japão e Estados Unidos se destacaram nesse momento, incorporando e criando inovações em seus processos produtivos. Houve muita mudança no setor energético, no de indústrias pesadas, no de transporte e no de comunicação. Todas essas tecnologias foram significativas e importantes, alterando o espaço, a vida do ser humano e o jeito de produzir. O setor mais representativo dessa nova fase foi o automobilístico, que mudou a forma de produzir, dando origem a um novo modelo chamado Fordismo. A terceira etapa foi a terceira Revolução Industrial, e teve início no Japão e na Europa Ocidental, em particular na Alemanha e nos Estados Unidos. Nessa fase, assume a liderança econômica as indústrias que investem em tecnologia, como a robótica e gestão financeira. Por estarem destruídos economicamente, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão e a Alemanha se consolidaram novamente investindo nesse setor, recebendo ajuda também dos Estados Unidos. O toyotismo e o fordismo são 2 modelos de produção desenvolvidos para otimizar a produtividade nas indústrias. No toyotismo, a produção só começa a partir da demanda do cliente, o que evita os estoques e o desperdício de dinheiro. Já no fordismo, a produção é em massa, por meio do uso e auxílio das máquinas. Além disso, dentro dele, a lei é cultivar estoques, de modo a ter todo o produto à pronta entrega. Porém, a industrialização clássica nem sempre foi tranquila. Durante toda essa revolução, ela passou por 2 difíceis crises, sendo ela de 1929 e a da década de 70. A crise de 29 foi aguda e afetou todos os setores da economia, porém tudo passou a melhorar com a criação da teoria keynesiana, que afirma que o Estado deve oferecer benefícios sociais aos trabalhadores. A crise de 70 representou a queda do modelo fordista. Com a elevação do preço do petróleo, a maior parte dos produtos ficou mais cara e o consumo começou a diminuir. Por isso, o modelo fordista já não funcionava como antes, e as empresas começaram a buscar soluções, que por fim resolveram a crise.